Olá a todos e a todas, eu sou a Júnia Gama, analista política da XP, e estou aqui hoje para contar para vocês nesse Política na Semana, como foi a semana passada dos principais candidatos à presidência e o que eles estão olhando agora nessa reta final, nessas 2 semanas que faltam até o primeiro turno das eleições no dia 2 de outubro. Essa semana, Bolsonaro já começou com, digamos que um ato importante para lhe dar visibilidade, não internacional necessariamente, mas aqui dentro do país, mas que foi a viagem para o Reino Unido para acompanhar a cerimônia de funeral da Rainha Elizabeth. Então, qual era a estratégia ali da campanha de Bolsonaro com essa ida? Eles imaginam que, pelas comparações de que Lula é chamado como um líder reconhecido internacionalmente, que é mais bem recebido por alguns líderes mundiais do que Bolsonaro, seria importante para Bolsonaro estar nesse momento. A imagem teria um forte apelo simbólico, a imagem de Bolsonaro ali junto com o rei Charles III, junto à monarquia inglesa. Aquilo ali seria importante para projetar a imagem de que Bolsonaro é também um presidente, um líder brasileiro que é bem recebido fora do país, que tem o respeito da comunidade internacional. Isso era o que estava planejado ali na campanha de Bolsonaro. E a viagem que ele faz amanhã, ele vai para Nova York, onde vai fazer a abertura da Assembleia Geral da ONU, que é algo tradicional, histórico, o Brasil sempre faz a abertura desse evento. É mais um momento desses de mostrar que Bolsonaro tem protagonismo internacional. É claro que são eventos externos, mas eles são voltados para o público interno, né? Nessa fala, inclusive, da Assembleia Geral da ONU, o que é a programação da campanha dele? Eles querem que Bolsonaro fale muito de economia, que ele destaque que o Brasil está vivendo um momento positivo na economia, que mesmo diante de um cenário internacional tão complexo, o Brasil está conseguindo criar empregos, está conseguindo mitigar a inflação, está conseguindo, por exemplo, segurar os preços dos combustíveis. Então, é um discurso feito sob medida para mostrar o Brasil como um grande player internacional, mas olhando aqui para os eleitores, para os brasileiros, que podem, nesse momento, vê-lo como um líder que tem esse protagonismo. É um momento esperado, principalmente porque lá no 7 de setembro, né, quando a gente falou que era um grande momento para a campanha de Bolsonaro, em termos de expectativa de aceleração do processo de crescimento dele nas pesquisas de intenção de voto, o 7 de setembro, no final das contas, parece não ter surtido um efeito tão significativo nesse movimento de intenções de votos em Bolsonaro. Então, essas viagens internacionais, elas estão sendo vistas sim como uma próxima oportunidade para que Bolsonaro possa acelerar um pouco o ritmo para chegar ali no dia 2 de outubro, mais próximo do ex-presidente Lula, que tem mantido, segundo as pesquisas que a gente teve mais recentes, tanto da semana passada quanto desta segunda-feira, Lula tem mantido uma dianteira razoavelmente confortável, ali na faixa de 10 pontos percentuais à frente de Bolsonaro, e a gente está vendo uma certa estagnação dos dois, né? Apesar de todas aquelas medidas que o governo tomou com a ajuda do Congresso, disso está sendo usado na campanha eleitoral, não está tendo o esperado crescimento de Bolsonaro que a campanha dele apostava que haveria nesses momentos finais, né? Agora chegando perto de outubro. Então, existe essa tentativa, né? Mais uma tentativa da campanha de Bolsonaro. A gente tem que ver se ela de fato vai surtir algum tipo de efeito, mas é apontado como um grande momento. Depois dessas viagens internacionais, tem a previsão do debate do SBT no dia 24, né, nesse sábado. Mas Bolsonaro confirmou presença, mas o ex-presidente Lula ainda não. E o que a gente tem ouvido falar é que Lula pode não comparecer a esse debate porque acha que seria uma exposição desnecessária para quem está à frente. E se Lula não for de fato, é possível que Bolsonaro também não compareça, porque não faria sentido ele ficar ali apanhando de todos os outros candidatos, ele seria o foco das atenções, então poderia ser um momento difícil para ele.
Fora esse debate do sábado, a gente tem a previsão do último debate antes do primeiro turno, que vai ser no dia 29 de setembro, é o debate da TV Globo. Nesse sim, ambos os principais candidatos, né, o Lula e o Bolsonaro, eles pretendem participar. Então pode ser um grande momento, um momento de muita expectativa para a gente ver como é que eles vão se posicionar nessa reta mais que final, né, nos últimos dias que faltam até o primeiro turno. E do lado do Lula, o que a gente tem ouvido da campanha, né? Eles estão num trabalho muito forte pelo voto útil, para tentar convencer os eleitores do Ciro Gomes, que está em terceiro lugar, da Simone Tebet, que está em quarto lugar, e os ainda poucos que restam indecisos, a anteciparem a escolha de voto do segundo turno para o primeiro turno e votarem no ex-presidente Lula, para tentarem tirar o presidente Bolsonaro do governo. Eles estão fazendo uma campanha muito forte nesse sentido, investindo muito nesse público, usando celebridades do meio político, celebridades da internet. Então a gente viu na semana passada a ex-ministra Marina Silva declarando apoio a Lula. Hoje, o ex-ministro Henrique Meirelles declarou apoio a Lula também. A gente viu celebridades do mundo artístico, do mundo das redes sociais também nesse movimento, e isso é uma tentativa justamente de convencer o eleitorado ao voto útil. Por outro lado, Lula tem também feito um discurso assim mais duro contra Ciro Gomes, não só Lula, como todo o PT, para justamente tentar deixá-lo mais isolado, minar a candidatura dele, que é uma candidatura que tira muita intenção de voto de Lula, porque é do mesmo eleitorado, aquele eleitorado de esquerda, de centro-esquerda, que gostaria de uma alternativa a Bolsonaro, mas não quer votar no Lula. Então, aqueles 7 pontos percentuais que Ciro Gomes tem, o PT espera pelo menos ter parte desses votos ainda no primeiro turno. Vamos ver se a estratégia vai surtir efeito. A gente continua aqui acompanhando esse momento eleitoral, as propagandas na televisão e no rádio, que estão, diga-se de passagem, cada vez mais agressivas, com uma temperatura mais alta. Bolsonaro apostando muito no discurso da corrupção contra Lula, e Lula também tentando rebater com essa base, fazendo comparações entre os dois governos. E é isso, essa semana a gente tem muitas pesquisas pela frente, são 12 pesquisas que vão sair essa semana, e a gente vai poder ver melhor o que esses números indicam nessas últimas semanas que faltam até o primeiro turno. Bom, eu fico aqui por hoje e até a próxima.